Olá, meu nome é Aline Amenência de Souza, sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, também sou mestre em Ciências de Saúde por essa mesma universidade e também especialista em Gestão de Saúde e atualmente curso graduação em Enfermagem pela Faculdade Santa Maria da Glória. Hoje, então, eu vou apresentar o módulo 2 do nosso curso Cultura, Saúde e Negritude, qual o cenário da população negra em tempos de Covid, e esse módulo é intitulado como Doenças Pré-existentes na População Negra e o agravamento pela Covid-19. Os objetivos desse módulo são historicizar a maior incidência de doenças crônicas como diabetes, tuberculose, hipertensão, doenças renais crônicas na população negra, problematizar os motivos da população negra corresponder ao grupo populacional que mais utiliza o Sistema Único de Saúde, debater como esse evento constitui a população negra brasileira como um dos grupos mais favoráveis no enfrentamento à pandemia de Covid-19 e demonstrar estudos que apontam os casos de Covid-19 entre a população negra e que esses são os que mais desenvolvem e sofrem com os efeitos sociais negativos da doença. Bom, então o início da pandemia de Covid no Brasil evidenciou agravos de saúde que já eram presentes anteriormente em nosso país, mas que agora, com essa nova ambientação pandêmica, demonstrou maiores índices de casos e também uma maior letalidade, principalmente para os grupos mais vulneráveis no Brasil. Quem são, então, esses grupos mais vulneráveis? Como já foi falado anteriormente no módulo 1, os grupos considerados como mais vulneráveis em nosso país são grupos ou pessoas que possuem menores rendas, pessoas ou famílias que moram em aglomerados urbanos, que possuem algum tipo de doença crônica já existente, pessoas também com menos escolaridade, pessoas negras, pessoas indígenas e também pessoas moradores de rua. O início da pandemia, então, ela trouxe interesse de especialistas globais para compreender a disseminação e o agravamento pelo coronavírus dentro da população. Como isso afeta as pessoas que estão doentes, como acontece os efeitos agudos e como os países podem fazer para combater a disseminação desse vírus. Então, primeiramente, foi caracterizado que o vírus da Covid-19 ele possui uma alta transmissibilidade, também apresentava o desenvolvimento de uma síndrome respiratória e também uma alta letalidade. É aí que vamos delimitar, então, quem são os grupos que são importantes dentro desse processo pandêmico. Quem são os grupos que vão ser considerados de risco para a Covid-19? Então, foi observado e comprovado que pessoas que apresentam mais de uma doença crônica eram indivíduos que correspondiam de forma danosa à infecção do vírus da Covid-19. É assim, então, que ressurge, na verdade, esse termo comorbidade. O que é comorbidade? Como nós compreendemos esse termo dentro da população brasileira? Então, comorbidade ela vai ser definida quando uma pessoa ou um organismo apresenta mais de uma doença crônica que coexiste entre elas em seu organismo. O que é uma doença crônica? Uma doença crônica ela é considerada uma doença que tem um processo de desenvolvimento longo e que muitas vezes não tem ainda definida-se como curável. Então, exemplos de doenças crônicas são neoplasias, doenças hipertensivas, diabetes mellitus, doenças renais crônicas e entre outras doenças. Uma pessoa, então, portadora de comorbidades, ela tem o risco de desenvolver efeitos agudos e letais para a Covid-19 de forma potencializada. A atual pandemia de Covid-19 vivenciada no mundo, ela é gerada então por uma doença designada como Covid-19. Ela é causada por um vírus definido como SARS-CoV-2. Esse vírus ele pertence à família de coronavírus e muitas vezes essa doença também é chamada de coronavírus, que são vírus caracterizados por causar síndromes respiratórios e sintomas relacionados ao sistema respiratório em humanos.
Bom, como que uma doença ela se torna pandêmica? Para ela se tornar pandêmica, ela precisa atingir níveis mundiais. Mas, primeiramente, ela não começa como uma pandemia, ela começa como uma simples epidemia. Mas o que é epidemia? É importante diferenciarmos o que é uma epidemia de uma pandemia, de uma endemia. E epidemia, ela se inicia quando há um aumento no número de casos em diversas regiões ou até mesmo em diversos estados. O que é um surto de Covid-19, por exemplo? Um surto, ele pode acontecer de forma mais isolada, por exemplo, dentro de um grupo familiar, dentro de escolas, dentro de hospitais, dentro de casas de repouso. A diferença, então, de uma epidemia para surtos é como acontece essa disseminação do agente patológico. Um surto, então, vamos ter uma disseminação mais localizada, e uma epidemia, o número de casos ele vai se alastrar para maiores regiões. Já a pandemia, como já foi citado, é quando esse agente patológico consegue atingir outros níveis geográficos, como vários países ou continentes. Uma endemia, já diferente de uma pandemia, é quando uma doença ela se concentra em uma região específica de um país ou uma região específica de um estado, e também pode ser caracterizada por acontecer em épocas sazonais, ou seja, de acordo com as estações do ano. Então, quando nós temos uma pandemia em níveis mundiais, é importante identificar os grupos de indivíduos que são considerados mais vulneráveis e caracterizá-los como grupo de risco e que tem essa potencialização de desenvolver sintomas mais graves da doença. Pessoas idosas ou pessoas com histórico ou presenças de doenças crônicas ou fragilizadas socialmente ou economicamente são os principais grupos de riscos que se devem voltar às ações preventivas e protetivas. Mas no Brasil, quem são esses grupos de riscos? Bom, no Brasil, aproximadamente 55,8% da população se autodeclara preta ou parda, ou seja, a maioria da população se autodeclara negra. Esse grupo racial é o grupo que mais utiliza o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS. Esse sistema de saúde, ele atende 67% das necessidades da população negra. E ele se torna o principal recurso desse grupo racial para o acesso à saúde. Quando se fala, então, em comorbidade, é quase inadmissível não associar a população negra. A população negra, antes mesmo da pandemia, ela já sofria e já apresentava maiores frequências e prevalências para doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus, doenças anêmicas, doenças hipertensivas e doenças renais crônicas. Já se sabe que essas doenças elas são indiscutivelmente fatores nocivos e agravantes para pessoas que se contaminam com o vírus do Covid-19. Em abril de 2021, o maior número de mortes por Covid se concentrava em pessoas com algum tipo de doença crônica já pré-existente. 72,6% das mortes foi identificado como pessoas que já possuíam algum tipo de comorbidade, e 75% dos óbitos foi presente em pessoas que apresentavam algum fator de risco para o Covid-19. Nesse período, então, foi identificado que a comorbidade que mais levou à morte em pessoas com Covid foram doenças cardiovasculares, apresentando uma porcentagem de 42,3% de óbitos para pessoas que apresentavam esse tipo de comorbidade, seguido de diabetes mellitus, que apresentou uma porcentagem de óbitos de 31,4%, seguido da obesidade, que apresentou uma porcentagem de 7,4%, e seguido de doenças renais crônicas, que apresentou uma letalidade de 6,2% dentro da população.
No entanto, é importante ressaltar que atualmente, entre o final do ano de 2021 e o início do ano de 2022, as mortes por Covid-19, elas se concentram essencialmente em pessoas que não se vacinaram ou em pessoas que possuem o calendário vacinal incompletos. Dados do DataSUS demonstraram que em 2020, 49,6% das causas de mortes por diabetes mellitus foram representados por pessoas negras, contra 45% de mortes concentradas para pessoas brancas para essa doença. Estudos revelam que antes mesmo desse contexto pandêmico, as pessoas negras elas já apresentavam altas frequências e altas prevalências e uma alta letalidade para esse tipo de doença crônica, que agora com a pandemia se agrava de forma trágica. Agora, esse evento pandêmico, então, o maior risco de morte são para esses grupos que já carregavam esse maior índice para essas comorbidades. Esse evento, então, ele se torna intensamente maior e mais letal para esses grupos de pessoas que já apresentavam uma maior frequência para esse tipo de doença crônica. As mortes relacionadas por causas de hipertensão arterial em 2020 foram de 50,9% para pessoas negras, contra 46,12% para pessoas brancas. Então, podemos observar que tanto para doenças crônicas como diabetes mellitus e hipertensão arterial, as mortes elas foram mais frequentes dentro da população negra, quando comparadas à população branca. As doenças crônicas prevalentes na população negra são influenciadas por diversos fatores. É importante que o sistema de saúde esteja atento para mapear esses fatores de riscos e também conhecê-los e caracterizá-los para conhecer quais são as predisposições que levam esses grupos raciais a desenvolverem ou apresentarem de forma acentuada esses fatores. Bom, um dos principais fatores para o desenvolvimento de doenças crônicas na população negra é a predisposição de antecedência genética. Por exemplo, a hipertensão. Existem hipóteses que a hipertensão ela começou na população negra durante o processo de escravização, onde pessoas negras eram transportadas do continente africano para o Brasil, e assim acontecia diversos fatores estressantes no corpo dessas pessoas e elas precisavam desenvolver mecanismos de defesa para sobreviverem a diversos efeitos nocivos, como a desidratação. Para esses corpos superarem esse fator que era a desidratação, eles começaram a adquirir a habilidade de reter mais sódio dentro de suas células e, consequentemente, reterem mais águas e acabarem não morrendo pela desidratação dentro desse processo cruel que foi a escravização. Outro fator também que influencia são os fatores socioeconômicos. Já se sabe que a população negra é a população que ainda tem uma prevalência muito grande para baixa escolaridade, são as pessoas que se concentram em trabalhos informais, com baixas rendas, com um baixo nível de segurança de trabalho e também que são a população que tem menos representatividade dentro dos cargos considerados socialmente como cargos privilegiados. Outros fatores que também influenciam o desenvolvimento dessa população, a prevalência de doenças crônicas, são os fatores ambientais. Estudos já comprovaram que o tabagismo, o alcoolismo, a depressão e outros fatores estressantes, eles são frequentes e mais intensos dentro da população negra brasileira, provavelmente desencadeado pelo racismo estrutural que já é vigente há muitos e muitos anos no nosso país. Outro fator também que influencia o desenvolvimento dessas doenças crônicas na população brasileira são também a evolução agravada ou dificultada dessas doenças. Normalmente, essa população, esse grupo racial, ela apresenta dificuldades de acesso dentro do próprio sistema de saúde que foi voltado e desenvolvido para atendê-los. Então, nós temos comprovadamente estudos que demonstram que a população negra tem uma dificuldade de acesso a consultas especializadas, tem um tempo menor em consultas com especialistas ou consultas generalistas. Essas pessoas também elas têm um atendimento com uma redução de qualidade e também uma redução na assistência prestada pelos próprios profissionais de saúde. Um dos primeiros registros de casos de óbitos pelo novo coronavírus no Brasil
foi identificado em uma mulher negra de 57 anos e doméstica. Mais de um ano depois, essa morte ela personifica milhares de outros brasileiros que são impedidos de evitar situações de exposição ao vírus. Indivíduos que não conseguem acesso a trabalhos de home office, indivíduos que precisam, que necessitam todos os dias estarem expostos ao vírus e exporem as suas famílias à contaminação dessa doença e que também não conseguem recursos suficientes para conseguir manter o distanciamento social necessário para não desenvolverem ou não disseminarem esse vírus. Então, eles estão expostos acentuadamente à exposição dessa doença. Para se estabelecer um plano efetivo de combate ao coronavírus, é importante mapear e identificar quem são os grupos que apresentam maiores riscos e oferecer assistências, ações, campanhas e políticas de saúde que sejam capazes de orientar, de prevenir e proteger esses grupos considerados de alto risco para o desenvolvimento de sintomas graves e letais do Covid-19. A sobremortalidade da população negra é também o resultado de uma série de omissões e desarticulações por parte do poder público, principalmente por parte do governo federal. O quesito raça e cor, ele não foi levado em consideração nem no início da pandemia e até mesmo hoje é um dado que ele é ignorado na maioria das vezes quando é feita a notificação da doença de Covid-19. A inclusão desse dado, ele se deu hoje pelo esforço do movimento negro, de grupos de trabalhos relacionados ao racismo e também a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, que fez um movimento de pressão para que esse dado fosse incluso e seguido dentro do boletim epidemiológico em várias regiões do Brasil. Ainda assim, por conta da falta de monitoramento dos órgãos de saúde, esse registro correto do dado raça e cor, ele ainda assim não é corretamente preenchido, abrindo uma lacuna para análise desses dados de raça e cor frente às contaminações de Covid, e a falta ou mau preenchimento desse dado nos boletins médicos também se torna como uma subjetividade para interpretação de como o racismo institucional age e acaba causando mudanças nas práticas de saúde dentro do nosso sistema de saúde. A péssima condução do nosso governo federal frente à pandemia de Covid deixou vários cidadãos e cidadãs à deriva, especialmente usuários do Sistema Único de Saúde, diferente de outros países do mundo. O Brasil ele não acatou estratégias emergenciais para mitigar a transmissão do vírus e as consequências dessa negligência foram as superlotações de hospitais e postos de saúde, a falta de insumos hospitalares, incluindo os respiradores de oxigênio, que em julho de 2021 foi um evento vergonhoso que fez o Brasil ocupar o segundo lugar com o maior número de mortes por coronavírus, com um número atual hoje de 642 mil vidas perdidas. Mesmo municípios considerados desenvolvidos, como o município de Maringá, eles apresentam fragilidades para a coleta desse dado de raça e cor. Dos 32 boletins epidemiológicos apresentados pelo nosso município, somente a partir do 14º houve inclusão do dado de raça e cor. E todos os boletins que continham esse dado, eles apresentaram mais de 60% do percentual de dados ignorados para o quesito raça e cor, revelando o não preenchimento do campo na ficha epidemiológica durante a investigação dos casos de coronavírus pelos profissionais de saúde presentes no município. O racismo está inserido e estruturado na sociedade brasileira, e isso nos desafia a desenvolver estudos, formações, ações, políticas e programas que se movam e que promovam a equidade diante de eventos pandêmicos como o qual estamos inseridos atualmente. Conclui-se que doenças crônicas não transmissíveis, como doenças hipertensivas, doenças anêmicas, doenças renais crônicas, diabetes mellitus, caracterizam pessoas de grupos de risco para o Covid-19. Factualmente, o grupo racial que apresenta maior frequência e prevalência desses casos de doenças crônicas são negros e negras.
Nesse módulo foram abordados as complicações em decorrência do coronavírus, a sua agravação em pacientes que possuem as doenças citadas e que, por sua vez, possuem maiores chances de sequela e mortalidade pela Covid-19. Bom, espero que tenham gostado e aproveitado de forma efetiva o nosso módulo 2 e aproveito para convidá-los para o nosso próximo módulo, que é intitulado como Saúde e Morte Materna de Mulheres Negras em Decorrente da Covid-19. Aguardo vocês, então. Até logo!